Livro Orientação da Criança, capítulo 38, Idade escolar e temperamento. Não ter pressa em tirar as crianças da infância. Nunca devem os pais ter pressa em fazer as crianças saírem da infância. Sejam as lições que lhes são dadas de tal caráter que lhes inspirem o coração com propósitos nobres, mas sejam crianças e cresçam com aquela simples confiança, candura e veracidade que as prepara para entrar no reino dos céus. Há uma beleza em cada período. Pais e professores devem ter como objetivo cultivar as tendências da juventude, de tal maneira que em cada estágio da vida possa representar a beleza apropriada àquele período, a desdobrar-se naturalmente, como fazem as plantas no jardim. Na infância, Jesus fez os trabalhos de uma criança obediente. Falava e agia com a sabedoria de criança e não de homem, honrando a seus pais e realizando seus desejos de modo a auxiliá-los, conforme a habilidade de uma criança. No entanto, em cada estágio de seu desenvolvimento, ele era perfeito, com a graça simples, natural de uma vida sem pecado. O relato sagrado a respeito de sua infância diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. E quanto à sua juventude, acha-se registrado: E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Há diversidade de disposição entre os membros da família. Frequentemente, existe na mesma família acentuada diversidade de disposição e de caráter, pois está no plano de Deus que pessoas de temperamento variado se associem umas às outras. Estudar a mente e o caráter individuais. Cada criança trazida ao mundo aumenta a responsabilidade dos pais. Sua disposição, suas tendências, seus traços de caráter devem ser estudados. Essa obra não requer violência ou aspereza. O domínio próprio deve ser cultivado e deixar sua impressão na mente e no coração da criança. É obra muito bela lidar com mentes humanas. Nem todas as crianças podem ser tratadas da mesma maneira. Estimular os traços fracos, reprimir os errados. Há poucas mentes bem equilibradas, porque os pais são iniquamente negligentes quanto ao dever de estimular os traços fracos e reprimir os errados. Não se lembram de que estão sob a mais solene obrigação de observar as tendências de cada criança, de que é seu dever educar os filhos nos bons hábitos e nas maneiras certas de pensar. As crianças precisam ter constante cuidado, mas não necessitais deixá-las ver que as estáis sempre vigiando. Conhecei a disposição de cada uma delas, segundo se revela em sua associação uma com a outra, e então procurai corrigir-lhes as faltas, incentivando os traços opostos. Deve-se ensinar às crianças que tanto o desenvolvimento das faculdades físicas como mentais repousa sobre elas. É resultado do esforço. Cedo devem aprender que não é na satisfação egoísta que se encontra a felicidade. Essa vem apenas na esteira do dever. Ao mesmo tempo, deve a mãe procurar tornar as crianças felizes. Necessidades mentais, tão importantes quanto as físicas. Alguns pais atendem cuidadosamente às necessidades temporais dos filhos, tratam-nos fiel e bondosamente na enfermidade e pensam então haver cumprido o seu dever. Nisso se enganam. Sua obra apenas começou. Importa cuidarem das necessidades do espírito. Requer-se habilidade para aplicar os remédios apropriados para curar uma mente magoada. As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Animar a amabilidade. A mente mal equilibrada, o temperamento precipitado, o mau humor, a inveja, o ciúme, testificam da negligência paterna. Esses maus traços de caráter trazem grande infelicidade aos que os possuem. Quantos deixam de receber dos companheiros e amigos o amor que poderiam obter, se fossem mais amáveis? Quantos criam dificuldades onde quer que vão e em tudo em que se empenham? Temperamentos variados, disciplina variada. As crianças têm temperamentos diferentes e nem sempre os pais podem aplicar a cada uma a mesma maneira de disciplina.
Há diversas classes de espíritos e eles devem ser estudados com oração para que possam ser moldados de tal maneira que realize o propósito designado por Deus. Mães, tomai tempo para vos familiarizardes com vossos filhos. Estudai-lhes a disposição e o temperamento, para que saibais como lidar com eles. Algumas crianças necessitam mais de atenção do que outras. Lidar com crianças nada promissoras. Há algumas crianças que necessitam mais do que outras disciplina, paciente e benévolo ensino. Receberam como legado traços de caráter não promissores e, por causa disso, necessitam de mais simpatia e amor. Mediante trabalho perseverante, esses transviados podem preparar-se para um lugar na obra do Mestre. Podem possuir faculdades não desenvolvidas, as quais, despertadas, habilitá-los-ão a preencher lugares muito antes do que aqueles de quem mais se esperou. Se tendes filhos de natureza peculiar, não caia por tal motivo sobre sua vida o peso do desânimo. Não deve haver ordens dadas em voz alta, palavras descorteses e iradas, nem expressões ásperas, severas ou sombrias. Auxiliai-os manifestando perdão e simpatia. Fortalecei-os com palavras amoráveis e ações bondosas, a fim de que vençam seus defeitos de caráter. Esse tópico aqui é muito interessante, eu vou ler novamente. Se tendes filhos de natureza peculiar, não caia por tal motivo sobre sua vida o peso do desânimo. Não deve haver ordens dadas em voz alta, palavras descorteses e iradas, nem expressões ásperas, severas ou sombrias. Auxiliai-os, pais, pai, mãe, manifestando perdão e simpatia. Fortalecei-os com palavras amoráveis e ações bondosas, a fim de que vençam seus defeitos de caráter. É possível ensinar muito. Então, logo amanhã, minha Jesus, deseja educar os filhos para ele. Podeis educar a disposição da criança nos seus primeiros anos, muito mais do que pensais. Esse precioso nome de Jesus deve ser uma palavra familiar. Este foi o capítulo 38. O próximo capítulo é o 39 do livro Orientação da Criança. Vai falar sobre a vontade. Espero você lá.